Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Snapshot, que é uma ferramenta que você consegue criar modelos, né, a partir de algumas imagens. E para isso a gente precisa utilizar o Spotlight. E se você não sabe nada sobre o Spotlight, dá uma olhadinha no canal, que já tem um vídeo lá onde a gente explica, né, todas essas ferramentas aqui. E aqui dentro do Spotlight nós iremos utilizar essas opções aqui embaixo, junto com algumas outras que nós já vimos anteriormente. Então, de início, você percebe aqui que eu tenho, né, algumas imagens na minha tela, no caso aqui algumas formas geométricas. Essas formas elas são criadas, né, a partir de uma textura preto e branco. Então todo o fundo que é transparente tem que ser 100% preto. Tudo que for ser a base, né, da projeção precisa estar na cor branca, porque é isso que o ZBrush vai usar, né, para poder criar o modelo aqui na tela. E essas texturas você encontra aqui dentro do ZBrush mesmo. Você pode utilizar aqui o botão Lightbox Spotlights. Quando você clica nele, você tem aqui algumas opções, né, pré-determinadas que o ZBrush disponibiliza para você. Isso aqui é na versão 2020.1. Então quando você dá 2 cliques, ele vai abrir aqui na tela para você e você pode utilizar essas imagens para poder fazer aí os seus modelos. Então a nossa primeira ideia é utilizar alguma dessas formas para criar o modelo. Então eu vou clicar aqui em alguma forma, trazer aqui para o centro. Posso aumentar aqui no Scale. De início, né, eu coloquei aqui no fundo um box, porque o ZBrush precisa de um modelo base, né, para poder criar a nossa projeção aqui. Só que não necessariamente você precisa criar em cima desse box. Eu vou, no caso, só arrastar ele aqui para baixo. Estou apenas movimentando a tela mesmo, né, com o Alt. Vou retirar a perspectiva e agora, né, no Spotlight, eu posso aumentar a minha imagem e vou utilizar esse botão aqui central para a gente conseguir criar o nosso modelo. Então, cliquei nele, ele vai pegar esse alfa aqui e quando eu retiro aqui o Spotlight com o Shift Z, você vê que o modelo fica aqui na tela. A largura do modelo vai ser de acordo com a imagem, né, que você tem na tela, mas a profundidade ela é de acordo com o modelo que está aqui na primeira subtool. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu vier aqui agora e pegar esse cubo e reduzir o tamanho dele, eu posso agora criar um outro modelo aqui na lateral, selecionar a imagem, Snapshot novamente, e agora eu tenho um modelo um pouco mais fino. Então sempre que você alterar, né, a profundidade aqui desse modelo que está em primeiro, ele vai considerar a profundidade dos modelos que serão criados. Então, sabendo disso, a gente pode começar a brincar um pouco mais, né, com esse alpha, porque aqui dentro a gente tem outras possibilidades, né? No caso, no Spotlight, a gente viu aqui a opção de a gente ter alguns tiles. A gente também pode continuar utilizando isso aqui, e se você clicar agora em Snapshot, ele vai criar um modelo aqui com várias cópias, né? Então também pode ser bastante útil, no caso aqui eu vou deletar. E para voltar a imagem como estava antes, vou utilizar aqui os botões de tiles, né, rotacionados aqui no sentido anti-horário, aí eu consigo voltar como estava antes. Uma outra ferramenta interessante a gente conseguir utilizar aqui seria, né, a opção que você tem aqui de estender o seu alfa, em que você tem horizontal e vertical, ele vai considerar aqui a direção do eixo. Então se você utilizar o Y, que seria o verde, ele vai ir para cima. Se você utilizar o X, que seria o vermelho, ele vai para as laterais. Então cliquei e arrastei aqui no Y, você vê que ele vai subir, né? Ele vai aumentar o tamanho do alfa, ele está esticando. E eu posso também utilizar o horizontal aqui no X, ele vai diminuir o tamanho. Então também é uma forma, né, bem legal de a gente conseguir fazer essa alteração. Isso aqui é baseado com o cursor. Então você vê aonde tiver o cursor, ele vai conseguir fazer essa alteração. No caso, se eu colocar ele aqui na lateral e utilizar o eixo X, você vê que ele vai aumentar, né, apenas um lado. Então você vê que ele está esticando aqui a parte de baixo. Isso aqui é legal porque você consegue criar formas variadas. Eu posso, por exemplo, colocar aqui logo acima da curva, estender ele para cima. Você vê que eu dei ali como se fosse um extrude, né? Ele criou uma bordinha para mim. Posso diminuir novamente a imagem e continuar aqui a minha ideia de extrusão. E assim eu vou criando um modelo diferente. Então nesse caso a gente cria essa ideia e depois só clicar aqui em Snapshot, Shift Z para retirar o Spotlight, aqui ele criou pra gente esse modelinho. Uma ideia legal de você utilizar esse Snapshot é junto com o Live Boolean. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui uma outra forma, vou retirar, né, essa forma inicial aqui, vou deixar ela guardada ali, e aqui eu vou selecionar essa imagem, posso aumentar o tamanho, posso rotacioná-la também, e aqui eu vou criar um outro Snapshot. Então, criei o Snapshot, ele ficou aqui dentro, né, porque ele criou novas subtools aqui para mim. E agora eu posso utilizar o Live Boolean. Então, você liga o Live Boolean aqui no canto superior esquerdo. Se você não tem esse botão aqui dentro, você pode vir aqui em Render, Render Booleans, e aí você tem aqui o botão Live Boolean. Então, a gente deixa ele ligado. Vou colocar aqui a ideia de subtração. Você vê que ele já fez um buraco aqui para mim. Eu posso agora, com o Gizmo também, né, controlar esse modelo, porque também é uma forma de você trabalhar com Live Boolean. Se você não sabe mexer com Live Boolean, também a gente tem um vídeo no canal explicando somente essa ferramenta, né? Então aqui eu posso aumentar a escala, diminuir a escala, e você tem aqui um tipo de corte, né, no modelo. E a gente começa a brincar aqui com essa ideia de criar modelos, né, com imagem. E você pode também criar as suas próprias imagens. Você pode utilizar o Photoshop, por exemplo. Aqui no Photoshop é importante que você tenha uma imagem com fundo totalmente preto, que seria, né, o local da transparência, e a parte de dentro branca, porque esse será o local de projeção. E para você salvar essa imagem, é importante que ela esteja em PNG, porque se ela estiver em JPEG, ela perde a qualidade, e aí você começa a criar deformações ali no seu alfa, né? E aqui no ZBrush você pode vir em Import, importar o seu alfa. Eu vou selecionar o alfa, e agora eu vou adicionar ele aqui no Spotlight. Agora ele vem aqui para a tela, você vê que ele já identificou a transparência, né? Eu posso fazer também as minhas alterações aqui, então no caso eu vou deixar ele bem pequeno. Posso aumentar aqui o tamanho, tanto na horizontal quanto na vertical. Posso posicionar ele aqui no meio e vou utilizar novamente o Snapshot.
Com o Snapshot ele vai criar para mim esse modelo, eu volto aqui na minha Subtool, ativo o Live Boolean em subtração, e aí você tem aqui a base do modelo criado. Agora, uma coisa que aconteceu, você repara que ele já criou, né, no tamanho correto aqui para mim, já alinhado aqui com a frente e com uma espessura bacana. Isso aqui aconteceu porque ele está utilizando o modelo que está logo acima. Então no início, né, a gente comentou que seria o primeiro modelo, mas é porque o modelo que ele criou, né, foi logo abaixo, então ele utilizou a especificação do modelo que estava acima. É a mesma coisa ele está fazendo aqui. Então todo modelo que você criar aqui na partir de agora, ele vai utilizar, né, as especificações do modelo que está acima, tanto a posição quanto a profundidade. Então aqui, por exemplo, eu quero continuar utilizando esse alfa, só que nesse caso, né, eu não quero mais utilizar essas pontinhas aqui que estão perfuradas. Então a gente pode utilizar um outro botão aqui dentro, que seria o Union, que é como se fosse um boolean de imagens, né? Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa eu vou duplicar essa imagem, aqui no Duplicate, vou salvar ela aqui no cantinho. Posso pegar uma forma qualquer, vou até aproximar um pouco mais, né, a minha imagem aqui para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. Então vou aumentar esse cara, vou pegar aqui esse cubo, aumentando um pouco, coloco ele aqui em cima da imagem. Você vê que agora eu estou tampando esse buraco aqui e vou utilizar a opção de Union. Então aqui no caso eu cliquei, você vê que ele tampou o buraco, né, o quadrado ainda se mantém, e posso fazer isso em todas as outras laterais, né? Então aqui no caso vou utilizar essa ideia, pega esse cubo, ou melhor, esse quadrado, coloca ali em cima da imagem, Union, e tampei aquele buraco ali. A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima e a mesma coisa aqui na esquerda. Então agora você percebe que eu tenho, né, um novo alfa criado aqui, que eu utilizei baseado nos alfas que tem aqui. Eu não precisei sair do programa para poder criar esse alfa. Agora eu posso continuar ajustando ele aqui, posicionar ele no meu modelo e aqui fazer, né, mais um tipo de alteração. No caso eu vou aumentar o tamanho dele para lateral, vou criar um snapshot. Então que ele já utilizou na especificação do modelo que está acima, mantendo a posição ali, a espessura. Vou colocar em subtração novamente e mandar ele aqui para dentro um pouquinho. Aí essa ideia, né, de subtração ou adição, aí é com você que vai decidir aqui dentro, né, do Boolean o que seria mais interessante para você. No caso aqui eu poderia, por exemplo, criar alguns botões. Eu vou aumentar essa imagem aqui, posso aumentar a quantidade, né, de tiles, tanto na horizontal quanto na vertical, ou só na horizontal mesmo. E no caso aqui eu vou diminuir esse cara vindo de cima. Agora posicione esse cara aqui, Snapshot. Então ele criou um novo modelo para mim, baseado no modelo que está em cima. E no caso eu vou puxar ele para fora, vou manter ele em adição aqui dentro do Boolean, e aí você tem os botões ali criados. Você também pode criar algumas imagens um pouco mais complexas. Então, no caso aqui no Photoshop, né, eu peguei alguma imagem na internet, coloquei ela em preto e branco. E a gente tem aqui a mesma ideia, né, o fundo totalmente preto, a parte de dentro branca. Posso salvar essa imagem em PNG. E aqui no ZBrush eu posso importar a minha imagem. Clico na imagem, envio ela para o Spotlight. E agora eu tenho ela aqui para poder fazer esse modelo. Então, no caso, eu vou colocar ela aqui no meio, Snapshot. Agora, você percebe que ele fez o modelo, né, que ele está totalmente distorcido aqui o meio. Isso porque a nossa imagem aqui, ela tem bastante detalhezinhos. E aqui no caso ele criou, né, uma malha toda grudada. Então, para a gente separar esse cara, uma ideia é a gente simplesmente aumentar a imagem aqui na tela. Porque esse cara ele é independente, né? Então, se eu aumentar esse cara aqui na tela, posso agora clicar em Snapshot. Você vê que agora ele considerou melhor, né, as bordas do modelo. Você tem algumas opções extras aqui, caso você queira um canto um pouco mais definido e tal. Você pode vir aqui em Preference, Spotlight, e aqui embaixo você tem algumas opções do Snapshot. Então no caso aqui ele está dando Smooth, então é por isso que você tem aqui, né, essa borda mais arredondadinha aqui, você não tem muitas pontas. E você tem também a questão dos cantos, para você poder, né, ter um cálculo melhor aqui nos cantos. Então vou deixar 100%, Smooth eu vou deixar 1, vou deixar bem baixinho. Você pode escolher se as bordas, né, aqui terão triângulos. Então, por exemplo, aqui ó, você percebe que tem um monte de pequenos triângulos aqui criados. Se você desativar essa opção, você vai retirar esses triângulos, né? Você vai deixar tudo em quad. Mas pode ser que o modelo não fique tão perfeitinho, né, seguindo as bordas. Então, no caso, eu vou deixar mesmo assim. E Detect Corners, ele vai já detectar os cantos da imagem. Ou você pode utilizar apenas os valores aqui. Eu vou deixar nos valores mesmo e fazer novamente aqui a nossa projeção. Então, aqui, selecionado, Snapshot. Então, depois de um tempinho, ele fez aqui a criação do novo alfa. Eu tenho aqui o modelo com um pouco mais de qualidade, né, nas bordas. E é bem importante você tomar um pouquinho de cuidado referente, né, ao tamanho da sua imagem, porque se ela estiver muito grande na tela, pode ser que o seu ZBrush até trave, devido, né, à quantidade de polígonos que pode ter na sua tela. Então, sempre tenta utilizar o meio termo aí, para você não ter seu trabalho perdido. Aqui no caso, eu vou utilizar o modelo agora, vou diminuir ele com o gizmo, utilizando o Scale, vou colocar ele aqui na frente do modelo. E na lateral, ele está bastante fino, isso porque eu diminui ele proporcionalmente. Então, vou utilizar o gizmo, né, só para aumentar aqui em Z, puxa ele aqui para dentro, vou utilizar em subtração aqui no Boolean, aí você tem ali o nosso modelo aplicado. Sempre importante você utilizar aqui os modelos que você já criou, para poder criar novas formas, né? Então nesse caso eu vou utilizar esse modelo novo aqui, que a gente tinha criado antes, vou duplicar esse cara, porque eu não quero perder esse cara, caso eu tenha que utilizar ele novamente. Posso pegar esse cara aqui, vou diminuir ele aqui na lateral. Então aqui eu já comecei a criar, né, um novo alfa. Posso utilizar, por exemplo, para fazer cortes aqui na lateral do modelo. Posso pôr ele aqui. Vou criar um novo snapshot. E aqui a gente tem o modelo criado. No caso ele está criando aqui, né, baseado no modelo de cima. Por isso que ele tem essa espessura, né? Só que eu não quero isso. Eu quero que ele tenha a mesma espessura desse modelo mais grosso. Então vou deletar ele aqui. Seleciono esse cara aqui, que tem uma profundidade maior. E agora aqui no meu Spotlight, vou rotacionar o modelo e posso criar um novo snapshot.
e aí você tem o modelo mais grosso ali. Então, nesse caso, eu vou utilizar agora o botão de subtração, ele fez um novo corte aqui no meu modelo, mudando a silhueta. Então, também é uma forma, né, de você modificar a silhueta do seu modelo. Não se limite apenas em ficar modificando o centro, né, do modelo. Eu vou criar um novo aqui, novo snapshot, subtração, e faço outro corte ali. E sempre lembrando, né, que você tem que duplicar esse cara caso você queira fazer uma nova modificação, para você não perder o seu alpha. E essa ideia, né, de modificação que a gente tem aqui, por exemplo, a ideia de união que a gente fez para poder retirar esses tracinhos aqui dentro, né? Sempre lembre também de testar com outras teclas, com Ctrl ou com Shift ou Alt, porque aqui em cima, ó, se você reparar no lado esquerdo superior do ZBrush, ele vai te mandar algumas teclas que você pode utilizar, no caso Alt ou Shift Alt. Então isso quer dizer que eu posso pegar qualquer forma aqui, vou trazer ela para o centro, vou utilizar, por exemplo, aqui esse quadrado, ele está um pouco maior. Então se eu apenas clicar aqui em Union, ele vai unir, né, os dois alfas, criando um só que você repara que ele determina, né, o tamanho desse alfa baseado na imagem que está abaixo. Então isso quer dizer que esse cubo aqui, ele ultrapassava a imagem, só que ele não foi criado aqui na parte de cima, ele vai ser criado somente até onde a imagem de baixo vai. Então se a imagem de baixo parou aqui, esse cubo também vai ser cortado aqui. No caso eu vou dar Ctrl Z, posso utilizar também a tecla Alt, então utilizei Alt, cliquei em Union, aqui ele vai fazer uma subtração, e se eu utilizar a ideia do Shift Alt, cliquei aqui em Union, ele vai fazer uma intersecção, então no caso você vê que só uma parte, né, daquela forma geométrica está preservada aqui na tela. Então também é uma ideia interessante, né, de você criar novos alfas, no caso aqui eu posso utilizar aqui dentro esse cara, vou utilizar o Alt, fiz aqui um buraco nele, posso pegar agora uma nova forma aqui, no caso essa daqui, posso aumentá-la um pouco, e vou utilizar agora Shift Alt, cliquei em Union, aí aqui a gente tem, né, um novo alfa criado. Então também, né, você consegue criar vários tipos de imagens, sempre lembrando que é bom duplicar a imagem para você não perder a original, e aqui eu posso colocar esse cara aqui no meu modelo. Um outro botão interessante para a gente utilizar junto aqui com o Snapshot seria esse botão de Frame, que é como se fosse um stroke, né? Então, se você clicar e arrastar, ele vai fazer um contorno no seu modelo, seguindo aqui, né, a borda do alfa. Aí você consegue também ter apenas o contorno projetado. Você pode também utilizar as teclas Alt e Shift. Então, se eu utilizei aqui o clique, apertei o Shift, ele vai manter o centro e vai fazer as bordas, né, aqui aumentar o modelo. E se você utilizar a tecla Alt, então cliquei, Alt, ele vai fazer as bordas como se elas fossem transparentes, e aí você vai ter uma subtração no seu modelo. Então, também é uma forma legal aí de você criar novos alfas e também fazer uma projeção mais interessante aqui no seu modelo, né? Então posso pôr ele aqui no canto e utilizar o Snapshot. Que no caso eu posso pôr subtração e vou jogar ele lá para dentro, e aí você tem ali o modelinho. Então basicamente, né, sobre a criação de modelos, né, com o Snapshot seria isso. Isso aqui aumenta bastante, né, as possibilidades aí de você criar novas imagens para poder fazer modificações nos seus modelos. Sempre pensa em não ficar limitado só no modelo de frente, né, utilize também o modelo de lado e com outras espessuras e tudo mais. Considerando também que você está utilizando aqui, né, o Live Boolean e que isso daqui agora é o modelo, você também é livre para poder fazer as suas edições, né? Então posso utilizar aqui, por exemplo, o brush, né, de Move e fazer aqui uma edição nesse alpha, ele vai continuar ali pegando no modelo. Então sempre é importante testar essa ferramenta junto com os brushes e assim continuar dando novas formas aí no seu modelo. E depois de finalizado, caso você queira, né, mandar esse modelo para algum Baker ou alguma outra coisa, você pode vir aqui abaixo em Boolean e utilizar a opção Make Boolean Mesh. Assim ele vai criar aqui na parte de cima, né, um novo modelo, e aí você tem aqui um modelo criado, né, com o Boolean. E aí aqui você pode continuar colocando alguns detalhes a mais ou finalizar o modelo, né, para algum bake, alguma coisa do tipo. E lembrando também que caso você queira utilizar esse projeto aqui do seu Spotlight junto com outros projetos, você pode vir aqui na opção Texture, Save Spotlight, e aí depois você pode abrir ele novamente em outros projetos e continuar utilizando e criando novos alfas. Então é isso aí sobre o Snapshot, espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima!